Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo mais um review para vocês de um fone de ouvido, esse de um in-ear. Esse é o melhor fone de ouvido que eu tenho hoje aqui e é um dos fones que são o meu preferido. E eu vou tentar mostrar para vocês, explicar o porquê que eu prefiro esse fone ao invés dos outros que eu tenho, que eu já até postei review aqui no canal, mas que eu gosto muito. Beleza? Eu vou começar com o unboxing dele, apesar dele já estar aqui fora. A caixa dele já é um pouco diferenciada, ele já vem com uma qualidade bem melhor. Ela já é esteticamente bem mais bonita. Vou tirar ele aqui, ele vem com essa caixa aqui em volta de papelão. E depois vem com essa caixa que é bem mais embalada. Dentro dele, quando você abre, ele já vem exposto aqui dentro. E aqui vem a parte de cabos e a parte da case, no caso de transporte dele. Essa aqui é a case de transporte. E dentro dela vem tanto a parte do cabo, que eu vou falar daqui a pouco, e a parte das ponteiras. Nas ponteiras, ela vem com todas essas ponteiras, que tem a primeira parte da atmosfera, que seria como se fosse... Ela dá um incremento um pouco mais nos graves e nos agudos, e a parte de referência, que seria mais a parte de monitoração. Tá? Ela vem também com esses, que são umas ponteiras que são um pouco... O interior delas são vermelhas, exatamente. A diferença delas eu não senti muito. E também na parte de uma ferramenta de limpeza aqui para você limpar o bocal de onde está saindo o fone. Beleza? O fone, sim, ele é todo de metal, então ele passa muita segurança. Ele tem duas cores, ele tem nessa cor verde, que eu acho bem bonita, eu gostei muito dela. E também tem na cor preta, então se você quiser, você pode escolher as duas cores. O cabo dele é o melhor cabo que eu já vi na parte de in-ear. Ele é muito bom, ele vem com esse item de silicone que você consegue puxar e deixar ele mais curto. Tá? E ele não enrola, é muito difícil de embralhar tudo, de enrolar. Então ele é muito bom mesmo. E quando você vai fazer a compra dele, você tem a opção de escolher qual que é a terminação do cabo dele. E eu escolhi 3,5mm, porque para mim é mais fácil, eu posso plugar no celular, posso plugar ele no computador. Mas você pode escolher 2,5 e 4,4mm também, se você quiser ele balanceado. Então fazendo um pouco do overview desse fone. Como que ele funciona? Ele tem 3 drivers, no caso dentro dele. Um deles é um driver dinâmico, que é a parte dos graves. Ele tem também uma armadura balanceada, que é para os médios. E ele tem também uma tecnologia diferente que chama piezoelétrico, que é para a parte dos agudos. Tá? Então ele tem uma sonoridade em W que ele fala. Então quando você tem um grave muito alto, desce, vai para a parte dos médios e depois vai para a parte dos agudos. Tá? Então essa parte de transição deles, ele dá uma caída. Mas ainda assim, ele tem uma transição boa entre os drivers que ele tem. No geral, ele é bem detalhado, tá? Então essa é uma das características dele, mas ao mesmo tempo ele tem também um pouco mais de grave do que os outros que eu tinha ouvido já, e a parte dos agudos também é um pouco mais elevada, então ele acaba deixando ele um pouco mais claro, um pouco mais nítido também. Tá? A parte dos graves dele, então vamos entrar ali na parte do som mesmo. Por ser uma armadura balanceada, teoricamente, especificamente para os graves, ele tem graves mais presentes, mais encorpados, também é detalhado, não é tão detalhado como um fone... como digamos um over-ear mesmo, mas ao mesmo tempo ele é bem detalhado sim, e ele também tem um drive bem legal ali na parte do grave dele, ele é um pouco bem presente na música quando você está ouvindo, e particularmente eu gostei muito do grave dele. Talvez eu não seja muito focado na parte dos graves, mas isso foi uma das coisas, um dos detalhes desse fone que mais me agradou. Então, a parte dos graves deles, por ser bem mais pra frente e também ser detalhado, eu acabei gostando bastante dele. Logicamente que ele não é detalhado como um FM Sandara, que é outra pegada, é outra parte diferente, tá? Mas ainda assim, ele acaba tendo um detalhamento bem legal. Entrando na parte dos médios dele. Os médios deles também são pra frente, ele ainda... O começo dele, dos médios ali, eles não são tanto e nem o final, mas ao mesmo tempo, no geral, o médio ali, ele tem uma extensão bem legal, ele é bem detalhado também, não tanto, mas ele é detalhado, é muito musical, então é muito gostoso ouvir ele, e o médio acaba agradando bastante. Ele não tem nada de tão específico, tão grandioso, mas ele é bem gostoso. Já entrando na parte dos agudos, ele tem 9 piesos elétricos, que é a forma que eles fazem na parte dos agudos desse driver diferente dele. E ele acaba tendo um detalhamento muito legal, ele é rápido, então ele é veloz, ele é muito presente na música, só que ao mesmo tempo ele não é um agudo que ele incomoda. Então você consegue passar várias horas ouvindo esse fone e não é aquele que fica tipo mudando tudo, então ele consegue ser bem controlado na parte dos agudos dele. Então no geral esse fone ele acaba sendo muito bem controlado, muito bem em todas as frequências dele, tanto na parte graves, médios e agudos, ele acaba sendo muito bom
e ao mesmo tempo ele acaba sendo muito musical, muito prazeroso de você ouvir ele. Então é um fone que você acaba passando muito tempo ouvindo ele ali, que ele não vai te incomodar. Pra mim, como eu gosto muito dele, eu acabo até usando menos ele do que eu gostaria de estar utilizando. Eu acabo usando muito mais o T2, por exemplo, que eu não tenho tanta dose, digamos, de usar ele. Mas ele é muito bom, esse fone. Ele é meu preferido justamente porque ele acaba me agradando em todas as faixas de frequência ali da música. E ao mesmo tempo eu acredito que uma das principais fontes ali de fazer com que eu goste muito dele é relacionado à parte dos graves. Porque ele tem graves presentes, ele tem graves um pouco mais para frente do que o normal. Então ele chega ali próximo dos SN10 Pro. A única diferença é que ele é mais detalhado. Ele não é tão embolado quanto os SN10. Ou os SN Pro, desculpa. Mas ao mesmo tempo, ele fica gostoso ali na música, ele acaba sendo bem presente, ele acaba sendo bem pra frente, e ao mesmo tempo ele não fica aquele negócio embolado e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, na parte do grave dele, ele tem uma grande questão. Se você tocar ele com um amplificador, ele acaba sendo melhor do que se você tocar ele direto de um fone ou de um computador, por exemplo. Não que ele vai fazer tanta diferença assim, mas ao mesmo tempo ele vai ficar mais controlado a parte dos graves dele. Então parece que quando você usa um amplificador dele, o grave ele acaba sendo realmente mais controlado. Entende? Ele começa e acaba assim, você consegue ver a extensão dele ali de uma forma um pouco mais clara. E essa é um pouco uma parte que tem de diferença dele. Fazendo um comentário sobre a parte de palco sonoro dele e sobre imagem, eu não acredito que o palco sonoro dele seja bom. Tá? Então ele não vai te dar nem a parte de imagem, você não vai conseguir, ele é meio embolado, você não vai conseguir saber exatamente de onde está vindo os instrumentos, nem nada. Apesar dele ser claro, muitas vezes ele não tem aquele arejamento entre os instrumentos, nem nada do tipo. Tá? Ao mesmo tempo que ele é muito bom, a parte de palco sonoro dele e imagem não é boa. Então se você for gamer e quiser um fone para isso, eu não indico esse fone para você. E eu acho que tem outros mercados que acabam sendo melhor. E isso eu acho que acaba sendo um pouco mais embolado ali. E não compense muito você investir esse valor desse fone aqui, no caso, para esse tipo de, no caso de atividade, digamos que na parte de gamer mesmo. Partindo então para a parte de conclusão desse fone. Esse fone ele custa $170. Ele vai, às vezes que você acaba conseguindo alguma promoção ali fora no caso eu peguei ele no AliExpress, ele sai de 700 a 800 reais, que você acaba pegando ele. Ele é muito gostoso, ele é muito bom, ele tem a parte dos graves para frente, os médios e a parte dos agudos bem controlados. Então é um fone que eu gosto muito dele, para mim é o meu in-ear preferido hoje que eu tenho e com certeza eu indico ele para toda pessoa que gosta de ouvir uma música um pouco mais sedosa, não tão detalhada, não tão agressiva, mas que ao mesmo tempo você consegue passar muitas horas ali e ele dá uma perspectiva muito diferente. E eu acho que desde o momento quando você abre a caixa, que você pega esse cabo, que você, por mais que esteja ali embolado, ali se solta ele muito fácil, eu acho que ele agrada demais e você não vai ter nenhum problema com ele. Então eu acho que vale muito a pena você investir um pouco mais, mas ter algo de qualidade como esse fone. É isso, continho, pessoal. Então se vocês quiserem assistir mais vídeos de review, siga o canal que a gente vai estar postando semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.